O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e me fostes visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Esta solenidade que celebramos marca o fim do ano litúrgico, que é o ciclo da Igreja no tempo das suas festas, que orbita sobretudo em torno do Natal e da Páscoa, que segue uma frequência diferente daquela do ciclo do ano civil. Embora haja uma mínima coincidência, já que nós estamos às vésperas de, mais uma vez, recebemos em nossas casas aqueles parentes que vêm para 2 dias e ficam uma semana, de discutirmos se o pernil está seco ou de recebermos de novo a nova namorada do primo. Embora haja essa coincidência temporal, o tempo da Igreja é aquele do ciclo cujo sentido está na atualização dos grandes mistérios da fé, dentre os quais se destaca de um modo todo especial o Natal e a Páscoa. A Páscoa sendo aquele momento do mistério, do amor até o fim de Deus, que veio procurar e salvar o que estava perdido e nos resgatou na sua cruz. A cruz que é o grande ponto de atração para o amor de Deus, como Cristo lembra no Evangelho de João. E o Natal como sendo aquele do mistério de Deus que veio se envolver com as nossas coisas, acostumar-se com a nossa humanidade, para fazer-se um de nós, nos chamando por graça a sermos um dele, já que na encarnação do Verbo que se celebra é que em Cristo nós assumimos uma natureza que não era nossa, uma natureza divina, e somos integrados na família de Deus. A solenidade de Cristo Rei, então, está marcando o fim de um ciclo que começou no advento do ano passado, atravessando o tempo do Natal, atravessando o tempo comum, o tempo
da Quaresma, da Páscoa, de novo o tempo comum, e que termina agora. E agora iremos iniciar, a partir do domingo que vem, o Ano Novo da Igreja, num período de espera que nos prepara durante 4 semanas para aquele momento chamado por Marcelo, na peça Hamlet, de tempo tão sagrado e tão doce, que é o tempo do Natal. Esta solenidade tem como notas aquilo que nós cantamos já de imediato, no início da celebração. O Cristo é Senhor do tempo, da história, é soberano de todos os povos, porque todos os povos têm os seus reinados que se erguem e que se desfazem. No entanto, há um desígnio de Deus que vai regendo a criação, mesmo nos seus avessos, que vai sendo a lógica, o sentido por detrás das quedas e dos soerguimentos que experimentaram a humanidade ao longo dos impérios, que se fazem e que se desfazem. Marx diz isso sobre o capitalismo. No capitalismo, tudo que é sólido se dissolve no ar, mas essa é uma cadência da nossa vida humana. Pensemos em grandes impérios da história da humanidade, como o caso da Babilônia, pensemos nos jardins suspensos, pensemos no grande Alexandre Magno, ou em Roma, em toda a vastidão do seu domínio. Tudo isso é ruína, que serve para a gente visitar e para os turistas roubarem o nosso dinheiro. Então, tudo se dissolve. Há um reinado de Deus, no entanto, que permanece, porque esta, inclusive, é a promessa que ele dirige a Davi, que da sua casa, do seu domus, da sua dinastia, suscitaria um rei cujo reino não passaria e cujo trono não se dissolveria. Este rei é Cristo. E ele é Senhor da história, porque a nós que somos de tradição judaico-cristã, a história não tem uma dimensão cíclica como pensavam os gregos. Para os gregos, e Nietzsche traz isso, já que ele é um grande leitor da poética e da filosofia grega, o tempo é um eterno retorno do mesmo. Para os gregos, o tempo é o eterno, é a sucessão do dia e da noite, das estações, do ano. Então, a coisa vai voltando sempre para o mesmo lugar. Nós, como judaico-cristãos, entendemos que a história ela é ascensional. Há momentos em que a gente parece estar voltando ao mesmo ponto, porque o dia volta a ser dia, depois a noite, as estações, mas é uma espiral. Embora a gente possa parecer que está voltando para o mesmo lugar, há uma subida, entende? Em direção à realização do desígnio de Deus, que é aquilo a que se refere à Escritura quando fala do grande caminho para a realização plena que há de acontecer quando Cristo vier em sua glória. Então, nós, como cristãos, cantamos juntinho com Lulu Santos. A humanidade, às vezes, caminha em passos de formiga e sem vontade, mas caminha. Porque a história de cada um de nós e também da humanidade, a tessitura das tensões e das contradições, até mesmo na igreja, que ora se enfraquece, ora se fortalece, nada disso caminha em direção ao nada, ao desaparecimento, mas está subindo, tem uma ascensão, há um progresso que se encaminha para Deus. Isto que celebramos na solenidade de Cristo Rei. E essa palavra rei, ela pode ser um pouco complicada, como lembram os italianos, traduttore, traditore. Quando nós traduzimos, nós traímos. Porque quando a gente pensa em rei, o que vem na nossa cabeça não são coisas assim muito boas. Como lembra Maquiavel, no Príncipe, quando o rei decreta uma nova lei, os súditos já podem ter uma certeza, nunca será em seu benefício. E hoje, aqui no caso do Brasil, nós não temos rei e rainha, mas temos presidente, como em alguns lugares é o primeiro-ministro, e por aí vai. Então, isso pode trair a nossa imagem do reinado de Cristo, porque ele pode ser associado a uma série de imagens e de símbolos que são o avesso do seu reinado. Para entender como Cristo é rei, nós temos que ir atrás, não do nosso imaginário simbólico medieval, não a Westminster ou lá em Londres, mas temos que ir às feições bíblicas. E as feições bíblicas apresentam que ele só é rei porque é pastor. Para nós isso é um pouco complicado, sobretudo para quem está chegando agora.
Quem já tem o cabelo branco, ou pintou de caju, ou tentou pintar de preto e ficou violeta, vai se lembrar que uma galinha não é uma quinor viva, que é um bicho, né, que vive, que anda, que a gente tem que esperar crescer quando não está cheio de alterações genéticas. Ou vai se lembrar de como, quando a gente está cuidando da criação, o zelo pelo pasto é importante. Se você deixa de ordenhar a vaca um dia, ela pode dar mamite, porque é tanto leite que pode estourar os seios dela. Quem é do interior ou já morou no interior sabe que tem um jeito certo de cortar o feno ou a grama, porque dependendo do jeito que você cortar, e se não tiver cuidado, aquilo pode cortar o estômago da vaca. Um dos 7 estômagos, né? Porque a vaca não tem um só. Quem é do interior sabe bem que, dependendo da comida que você colocar no silo, você deixa muito tempo, se passar da hora, vai encher de gases. E aí a vaca, vou citar em latim para ninguém ficar envergonhado, ela vai ficar cheia de flatus ventris. Né? Não precisa entender latim para dizer o que acontece quando a gente fica cheio de gases. Né? Então, veja, para cuidar dos animais do rebanho, a gente tem que ter um investimento de tempo, um zelo, uma ciência, uma sabedoria, um acompanhamento, que não é intelectual, mas é da vivência da vida, lá de onde decorre aquela sabedoria que o tempo não tira e não faz caducar. E este é o grande paradigma, a grande imagem do rei de Israel, porque o primeiro rei de Israel foi pastor, e era Davi. Então, jamais Israel teve um rei como Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Sempre muito sincero, amado profundamente por Deus, tanto que é dele que Deus disse que suscitaria a sua descendência. Por isso Cristo é chamado de o filho de Davi. Apesar dessas qualidades, ele tinha um defeito que é raríssimo entre os homens. Uma coisa que a gente não encontra em todos os homens, é muito raro. Ele era mulherengo, né? Muito raro encontrar um homem assim, mas Davi não podia ver um rabo de saia. Mas apesar desse avesso, que é raríssimo entre os homens, sempre foi um rei muito amado por Deus. E por conta da sua sinceridade, por conta da sua autenticidade, da sua constância e da sua fidelidade a Deus, ele se tornou um paradigma do que deve ser um rei para Israel. O cuidado, o afeto, alguém que mesmo diante dos seus avessos não dissimula. Um homem que está em comunicação com as próprias faltas e, portanto, não se pune nos outros e que entende a autoridade como sendo um lugar de discrição, que entende que o bem não é alguma coisa que nós estamos fazendo como favor aos outros, mas o bem nos coloca em sintonia com Deus. Por isso, Davi, ao longo da história, vai sendo um grande modelo, uma grande inspiração idílica, bucólica, de como um rei deveria se comportar em Israel. Aqui nós nos lançamos nesse sentido, o rei pastor, o pastor que evoca a ideia do cuidado, da proteção, do sustento, na primeira leitura de Ezequiel. Destaque-se o versículo 11 desta primeira leitura. Assim diz o Senhor: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como um pastor toma conta do seu rebanho. De dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e resgatar de todos os lugares. Destaque-se aqui que o pastor diz que quer estar no meio das ovelhas e envolto com elas. O Papa Francisco, já no início do seu pontificado, ele traz uma imagem muito plástica do que significa ser padre. Diz que para ser padre, para ser bispo, é preciso ter cheiro de ovelha. E aqui deixa pouco a imaginação, é uma imagem muito plástica, muito clara, porque todos nós já entramos num curral. E sabemos que quando a gente sai do curral, a gente sai, mas o cheiro vem com a gente. Então, quer dizer, o pastor, aquele que está cuidando do gado, ele está tão envolvido ao ponto de ele assumir na flor da pele as características daquele espaço. E essa é uma imagem para dizer de um Deus que se envolve conosco. E quem quer que queira ser pastor não pode ter medo do toque e do envolvimento. Mesmo sabendo que para ser pastor, às vezes, nós somos curadores feridos. Estamos dando aos outros aquilo que nós não temos, deixando que a graça de Deus cure as fraquezas em nós, para que a partir das nossas curas, das nossas enfermidades, nós também nos disponhamos a curar. Há uma coincidência muito bela
durante vários anos, isso ocorre, que o domingo do Bom Pastor coincide com o Dia das Mães. Domingo do Bom Pastor, o contexto da Páscoa coincide com o Dia das Mães, porque a mãe se envolve, a mãe tem um amor que nunca se cansa, a mãe entende que aquele que está diante dela é fibra das suas fibras, que custa seu suor, suas lágrimas, e que é o objeto do seu amor e do seu investimento. Esta é a imagem que nos quer fazer chegar Ezequiel, quando diz que Deus tem em direção a nós um amor que tem zelo. É quiná no hebraico, um zelo que faz Deus consumir-se a si mesmo, voltar-se contra si mesmo. Um amor que nunca se cansa, que é eterno, como lembra Oséias e também Jeremias. O texto diz que este pastor vai atrás das ovelhas dispersas. E aí, vamos ao Evangelho de Lucas, quando Lucas também nos traz uma imagem muito plástica do pastor que larga 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. E, na verdade, quando Lucas traz esta parábola, ele está dizendo de toda a história da Escritura, a história da vida de cada um de nós e da humanidade, porque todos somos ovelhas dispersas, quando nós não temos os cabritos, né? Porque é no Éden que a ovelha foi perdida. Quando nós entramos em algumas igrejas barrocas antigas, alguns vão ter esta imagem muito clara, e certamente, se tiverem essa imagem claríssima, já passaram 200, não se denunciem, que é uma imagem do Cristo tentando resgatar uma ovelha que está no meio dos espinhos. Então, o que é isso? É uma grande metáfora do cuidado de Deus. Desde quando nós nos perdemos no jardim, que de jardim passa a ser um lugar de urticárias, e Deus está à procura de salvar a cada um de nós, com o seu cuidado e com o seu amor. Está à procura da ovelha que perdeu no jardim. E investe tempo, seu zelo, suas graças para encontrá-la. O grande símbolo dessa dispersão é a morte, como lembra o apóstolo Paulo nesta carta aos Coríntios, como escutamos. É preciso que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido, lembra o apóstolo Paulo, é a morte. Porque a morte lembra a Deus e a cada um de nós o risco de se perder. Porque a morte, ela não é uma coisa que acontece lá no final, mas ela vai nos acompanhando ao longo de toda a existência. Porque a gente mal nasce e começa a morrer, como lembra Tom Jobim. Temos que, às vezes, tentar sepultar um amor que não é sepultável, porque cada instante vivido da vida é instante morrido, e isso gera um incômodo em Deus, entende? Porque Ele é o Deus da vida, é o Deus dos vivos, e toda a promessa da salvação, que é projetada sobre a esperança da ressurreição, é de que Ele irá resgatar a ovelha que se perdeu, e o grande e último resgate, o último inimigo, tem que ser do domínio do reino da morte. Por isso, esta segunda leitura escolhida para nós hoje. Vamos dessa perspectiva, então, ao Evangelho, porque o evangelista Mateus foi o nosso companheiro ao longo do ciclo desse ano litúrgico. A cada 3 anos, nós vamos passando por Mateus, Marcos e Lucas, no domingo. E aí, quem prestou atenção, não estava dormindo nas missas, reparou que todo domingo, exceto de alguns momentos dos tempos fortes desse ano, nós estamos fazendo uma leitura corrente do Evangelho de Mateus. Agora, a partir do domingo que vem, você vai perceber que vai ter Marcos para dar e para vender no domingo. E no outro ano vai ser Lucas, e depois volta de novo para Mateus. Então, Mateus foi, nesse ano, nos ajudando a estar diante do tema da justiça. Porque, para Mateus, a justiça ela é muito importante. A justiça que nós devemos a nós mesmos. Porque, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus se diz: se nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a gente sofre de ansiedades, correndo atrás daquilo que o ladrão pode roubar e a traça pode corroer. Então, aí padecemos de ansiedades, nos tornamos um buraco sem fundo, sem entender que Deus cuida dos lírios e dos pássaros e também irá cuidar de nós na sua providência. Há uma justiça que nós devemos aos outros. Se a vossa justiça não superar a dos mestres da lei e dos fariseus, que só cumprimentam o que lhes cumprimentam, que só chamam para os seus banquetes aqueles que lhes apetecem,
que tem práticas exteriores, mas o seu interior está cheio de podridão. Se a vossa justiça não superar isso, não entrareis no reino dos céus. E é preciso buscar a justiça do reino, porque quando buscamos a justiça do reino, quando Jesus é o foco, tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, isso foi repetindo ao longo do ano no Evangelho de Mateus. É por isso que ele termina, últimas páginas do seu Evangelho, no capítulo 25, dizendo daquilo que vai acontecer no grande juízo final. A pergunta será sobre a justiça. Mas o juízo é final e, ao mesmo tempo, cotidiano. Porque a pergunta que será feita no último momento será sobre a nossa habilidade de reconhecer ou não quando Cristo clama a nós por justiça. E Ele clama a nós por justiça quando Ele vem a nós como um rosto, sobretudo o rosto de quem é indigente, nos pedindo de comer, nos pedindo de beber, nos pedindo para ser visitado, nos pedindo para ser resgatado. O Cristo apresenta neste evangelho que escutamos há pouco, que nos pobres, naqueles que têm sede, naqueles que têm fome, que estão desnudos, que estão presos, merecendo ou não, e nos que estão doentes, há um sacramento, há um sinal do Cristo. Então, o que é um sacramento? É um sinal do visível com o invisível, é o encontro. Cristo diz, você quer ver um sacramento onde eu estou presente? Olhe no fundo do olho de alguém cuja tendência sua é virar o rosto e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Seja porque é pobre e não me diz respeito, seja porque já tentei e não consegui, seja porque direitos humanos para humanos direitos, seja porque se é desse jeito é porque não trabalhou. Entende? Cada vez que nós tivermos essa tentação de olhar para alguém e dizer que o sofrimento dessa pessoa não nos diz respeito, e quando nós expulsarmos essa pessoa do nosso coração, vai junto Cristo. E aqui temos sempre que recorrer a essa frase clássica de São João da Cruz, que nunca deixa de dizer, quando ele diz que no entardecer das nossas vidas, nós seremos julgados pelo amor. A pergunta não será sobre nossas obras, sobre o que nós juntamos, nossa pretensa santidade, nosso conhecimento, nossas práticas devocionais, embora todas estas coisas sejam muito importantes e não sejam dispensáveis. Quem diz que o dinheiro não traz felicidade está coberto de razão. Ele é a felicidade. E se você não acredita nisso, daqui a pouco, no fim do ano, você me pergunta a tristeza que vai dar no seu coração quando você perceber que você estourou o seu cartão de crédito. Então, é lógico que o dinheiro faz as pessoas felizes. Quem diz que não faz, está sendo cínico. Dinheiro compra até amor verdadeiro, lembra Nelson Rodrigues. Mas, no entanto, o dinheiro tem que ser uma companhia de coisas muito mais importantes, porque aquilo que ele compra, ele não é capaz de sustentar. Porque o dinheiro entende de gasto, mas o amor entende sobre custo, investimento, aposta e sobre aquilo que vem de graça. Então, no entardecer de nossa vida, diz São João da Cruz, o julgamento será sobre o amor. E nós somos capacitados para um amor sincero e sem fingimento, como lembra Pedro em uma de suas cartas. Amar significa estar acordado, porque Mateus foi repetindo isso ao longo do ano litúrgico. As virgens imprudentes, que ficaram para fora, os convidados para o banquete que disseram que tinham outras coisas para poder resolver. E aí nós temos que ir a Renato Russo, Legião Urbana, quando ele canta o amor, ele diz, eu estou acordado e todos dormem. Nós estamos numa cultura de muita sonolência, de muita anestesia, uma cultura onde nós tiramos muita foto, muita selfie, enchemos o saco dos artistas para fazer pose para fotos que nós não vamos ver nunca mais, depois que passaram segundos de stories no Instagram. Mas é uma cultura que enxerga muito mal, que percebe muito mal e que não reconhece a presença do Cristo e o outro como um sacramento do Cristo. Quero misericórdia, disse Mateus, no capítulo 9, versículo 13 do seu Evangelho, e não sacrifício. E lembra Tiago, assim termina essa reflexão, no capítulo 2, versículo 13, prestai atenção. Está dizendo como Renato Russo, prestai atenção. Esteja acordado enquanto todos dormem. O juízo será sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. É preciso ter misericórdia no casamento. É preciso ter misericórdia dentro do ambiente de trabalho. Lá onde sobrar idealismo e indiferença, não há misericórdia. E nós só somos misericordiosos na medida em que a gente percebe que se está ruim para nós, deve estar ruim para outras pessoas também, onde a gente não se escandaliza das nossas fraquezas e também das dos outros. É preciso muita misericórdia
para ser padre, para ser casado, para ser pai, para ser mãe, muita misericórdia. Prestai atenção, lembra Tiago, o juízo será sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, assevera Tiago, é o que o triunfará do juízo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do